Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 29 de dezembro, e você vai ver a seguir. Novo desplacamento de pedras é registrado na região do Ingá, na posse. Salário mínimo tem novo valor definido para 2026. Detran RJ atualiza regras da carteira de habilitação. Projeto Conexão Verde encerra 2025 com inauguração do 10º PEV, o primeiro em Araras. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Neste fim de semana, um novo desplacamento de blocos rochosos foi registrado na região do Ingá, na posse, aqui em Petrópolis. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionados para esta ocorrência. E essa foi a terceira vez que a região foi afetada somente neste ano de 2025. Nós vamos entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Jonathan, boa tarde para você. Olha, essa situação lá no Ingá é muito complicada, né? A gente sabe que nenhum ferido, graças a Deus, que a área já está isolada há muitos anos, mas mais uma vez foi registrado um desplacamento de blocos rochosos naquela região, não é isso? Boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Essa história do desplacamento de rochas lá no Ingá, ela já é bastante antiga, mais de uma década que isso acontece, segundo os dados aqui da prefeitura, enfim. Mas é uma situação muito complicada, é mais um capítulo dessa novela que os moradores lá daquela região passam. Mas, de acordo com a prefeitura de Petrópolis, Rafa, o desplacamento na região do Ingá, no distrito da Posse, aqui no município de Petrópolis, ocorreu uma área já isolada, como você bem falou, em razão de desplacamentos antigos, né, como a gente tem comentado aqui nessa edição. Bom, a Prefeitura informou que continua adotando todas as medidas necessárias para trazer segurança aos moradores e toda a região ali do Ingá, que fica no distrito da Posse. Enfim, e como eu falei, Rafa, a localidade do Ingá enfrenta há mais de uma década um problema recorrente de desplacamento de rochas, né? Na manhã de 10 de março deste ano, 3 episódios foram registrados, gerando apreensão entre os moradores. E, Rafa, é importante destacar que, apesar da área estar isolada, recentemente eu estive lá, algumas pessoas ainda vivem por lá ou passam pela região. Então, assim, apesar de estar isolada, é um risco à segurança aqui dos petropolitanos. E esses episódios recentes reforçam que é necessário medidas de segurança. Mas, por exemplo, em situações anteriores, como em 2022 e 2019, as casas foram atingidas e dezenas de imóveis precisaram ser evacuados por medidas de segurança, mas ainda sem registro de vítimas em situações graves, por exemplo. Enfim, de acordo com as explicações técnicas da Defesa Civil, que é algo muito relevante, esses desplacamentos estão associados a processos naturais de intemperismo, como chuva, variações de temperatura, vento e sol, que ao longo do tempo enfraquecem o maciço rochoso, né? E também tem um processo de erosão, né? Que é um processo natural. Enfim, estudos do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro apontam que se trata de um processo contínuo e é inerente à dinâmica geológica da região, que mantém o Ingá uma área suscetível a novos episódios. Então, toda essa explicação técnica da Defesa Civil parece que não há muito o que fazer, né? É uma região muito perigosa, né? O que chama a atenção é que tem casas lá, né? Então, muitas pessoas que construíram suas casas ao longo dos anos naquela região tiveram que sair de suas casas, enfim. A gente sabe que é uma situação muito complicada. Apesar da prefeitura dar moradia posteriormente, a gente sabe que existe um apego emocional à residência que a pessoa construiu ao longo de muitos anos. Mas, enfim, esse é mais um capítulo aí desse desplacamento de rochas no Ingá, que acontece aí pelo menos desde o ano de 2014. Volto com você. Jonathan, é uma situação muito complicada e como você falou, por mais que a área já esteja interditada, tem esse apego emocional, as pessoas viveram lá a vida inteira, precisaram sair de suas casas e
seguem sem nenhuma solução. É claro que assim, a gente explicou, né? Você trouxe essa informação da Defesa Civil explicando que até o momento é uma situação comum ali, mas e aí, dá para fazer alguma obra? Alguma coisa pode ser feita, né, para ajudar essas pessoas, além de deixá-las apenas no aluguel social? Enfim, é uma situação que já vem sendo discutida há muitos anos, como você falou, desde 2014. Eu, como repórter de rua, estive lá no início do ano de 2024, em uma outra ocasião de desplacamento de rochas, então realmente é uma novela que vem se desenrolando ao longo dos anos. Mas, Jonathan, muito obrigada por suas informações e, claro, a gente traz novas atualizações assim que possível. E bom, gente, agora mudando de assunto, um corpo foi encontrado dentro de um carro aqui em Petrópolis. Esse caso aconteceu na rua Marquês de Paraná, na região da Castelânia, nesse fim de semana. E até o momento, não foram constatados indícios de crime. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Gabriel Toledo. No local foi encontrado o corpo de um homem dentro de um carro já em estado avançado de decomposição. A área foi isolada e a perícia técnica acionada que realizou os primeiros levantamentos. Até o momento, não foram constatados indícios de crime, sendo o caso tratado como morte suspeita a ser esclarecido após a perícia. Durante a ação, foram encontrados um aparelho celular e 2 cápsulas vazias, aparentando conter substância entorpecente, além do veículo que foi removido e apreendido. Em seguida, a vítima foi identificada após a confirmação de um familiar. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia no Retiro e segue sob investigação. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. E agora, falando em economia, o salário mínimo nacional vai subir para R$ 1.621 a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Esse reajuste é de R$ 103 em relação ao valor atual e já vai valer para quem recebe salário mínimo ou benefícios vinculados, como o de prestação continuada e o seguro-desemprego. O novo valor representa um aumento de quase 7% e ficou abaixo das previsões iniciais do governo e do orçamento de 2026. Isso porque a inflação, um dos índices usados no cálculo, veio menor do que o esperado. Para entrar em vigor, o valor ainda precisa ser oficializado por decreto presidencial. O consultor de negócios Mairon Duarte explica a diferença entre IPCA e INPC, índices utilizados na apuração da inflação. O IPCA ele é usado para o cálculo da inflação, enquanto que o INPC ele é usado para alguns ajustes, por exemplo, dos aposentados, também usam um pouquinho disso para o salário mínimo, só que o salário mínimo eles usam mais o IPCA e também o quanto que o país teve de crescimento ou decréscimo no último ano. Além de ser a menor remuneração permitida no país, o salário mínimo é referência para quase 60 milhões de brasileiros e tem impacto direto nas contas públicas. Pela nova regra aprovada no Congresso, o reajuste considera a inflação medida pelo INPC até novembro e o crescimento do PIB de 2 anos antes, limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal. Com isso, o aumento real ficou travado no teto permitido pela lei. Vale lembrar ainda que, quando se trata dos aposentados, o cálculo é feito de forma diferente. É importante salientar que, apesar desse percentual de aumento de salário mínimo, isso não se reflete igualzinho aos aposentados, tá certo? Então, são metodologias diferentes, então o aposentado às vezes fica chateado, né? Porque às vezes faz o cálculo, pô, mas o meu não aumentou isso, é porque a metodologia é diferente. O aumento do salário mínimo também eleva os gastos do governo federal. A cada R$1 de reajuste, a despesa sobe cerca de 420 milhões de reais. Com a alta de R$ 103, o impacto pode chegar a mais de 43 bilhões em despesas obrigatórias em 2026. E o Detran-RJ iniciou no dia 22 de dezembro a adequação dos processos de habilitação em conformidade com uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. As medidas e a alteração têm como objetivo simplificar as regras, reduzir custos e também facilitar a formação de novos condutores, tornando o processo mais eficiente e acessível, alinhado às diretrizes federais. Com as mudanças, as provas teóricas de legislação passam a exigir o mínimo de 20 pontos
para aprovação. E os candidatos que realizaram a prova entre os dias 9 e 19 deste mês e que tenham obtido 20 pontos, mas que na ocasião foram considerados reprovados, vão ter os resultados revisados automaticamente, sem a necessidade de abertura de processo administrativo ou pagamento de nova taxa. E é importante destacar que essa revisão será realizada apenas para os candidatos que ainda não tenham realizado nova prova até o momento. Com as novas alterações, o prazo de validade do Registro Nacional de Condutores Habilitados nos processos de primeira habilitação com vencimento a partir do dia 9 de dezembro também foi ajustado e passa a ser aceito por tempo indeterminado, fato que garante mais tranquilidade aos candidatos, especialmente diante de eventuais atrasos. Segundo o Detran RJ, com essas mudanças e também o trabalho realizado, a instituição reafirma o compromisso com a agilidade, a transparência e o cuidado com a população fluminense, adotando soluções para que os candidatos tenham um processo de habilitação ágil, eficiente e sem burocracia. E o ano de 2025 termina com um avanço importante para a sustentabilidade em Petrópolis. O projeto Conexão Verde inaugurou na semana passada o seu 10º ponto de entrega voluntária, o PEV, marcando a chegada do projeto ao distrito de Araras. E essa nova unidade amplia o acesso da população ao descarte correto de resíduos recicláveis e reforça a importância da educação ambiental no cotidiano da cidade. A implantação do PEV em Araras integra o trabalho contínuo do Conexão Verde de incentivar a separação adequada dos resíduos e fortalecer a cultura da reciclagem. Ao longo de 2025, o projeto consolidou uma rede de pontos distribuídos por diferentes regiões, contribuindo para a redução do volume de lixo encaminhado aos aterros e para o aproveitamento correto dos materiais recicláveis. Apesar dos avanços, o projeto também tem enfrentado desafios relacionados ao descarte irregular nos PEVs, com o depósito de materiais não recicláveis ou fora das categorias indicadas, como entulho, pneus e lixo comum. Esse tipo de prática compromete todo o processo de reciclagem, inviabiliza o reaproveitamento dos resíduos e gera prejuízos operacionais ao projeto, além de impactar diretamente o meio ambiente. Com a inauguração do PEV de Araras, o Conexão Verde encerra 2025, fortalecendo sua atuação como uma iniciativa estratégica para a sustentabilidade urbana no município. Para 2026, o projeto já estabelece novas metas, entre elas a implantação de recolhedores de óleo de cozinha usado nos pontos de coleta e a ampliação da arrecadação de tampinhas de garrafas, que serão destinadas a projetos sociais de doação de cadeiras de rodas em parceria com o ICMBio, além da troca do material por alimentos para aves apreendidas. As ações reforçam o compromisso do Conexão Verde com a sustentabilidade ambiental e o impacto social positivo. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Barricada Zero completa um mês com mais de 6.500 toneladas de barricadas removidas no estado. Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no dia de Natal em Petrópolis. 2 homens são presos com cocaína após tentativa de fuga em Itaipava. Após o Natal, consumidores voltam às lojas para trocar presentes e movimentam o comércio em Petrópolis. Inscrições para o SISU 2026 começam no dia 19 de janeiro. Helena é o nome de criança mais registrado pelos pais no Rio de Janeiro em 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm.
E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Operação Barricada Zero completou um mês de atuação com resultados expressivos em todo o estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 24 de novembro e 22 de dezembro de 2025, um período que soma 19 dias de ações efetivas, as forças de segurança retiraram quase 7 toneladas de barricadas físicas, permitindo a liberação de 1.555 vias e a retomada da circulação em aproximadamente 810 quilômetros de ruas e acessos em comunidades da região metropolitana. A Operação Barricada Zero completou um mês de atuação com resultados expressivos em todo o estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 24 de novembro e 22 de dezembro, período que soma 19 dias de ações efetivas, as forças de segurança retiraram 6.594 toneladas e meia de barricadas físicas, permitindo a liberação de 1.555 vias e a retomada de circulação em aproximadamente 810 quilômetros de ruas e acessos em comunidades da região metropolitana. Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, a operação reúne Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras com o uso de maquinário pesado para desmontar estruturas complexas erguidas por facções criminosas, com o objetivo de impedir o acesso do poder público e dos serviços essenciais. O maior impacto da operação foi registrado em São Gonçalo, que concentrou 3.144 toneladas de materiais removidos. O principal ponto crítico foi a comunidade Jardim Catarina, onde foi necessária a utilização intensiva de retroescavadeiras e rompedores hidráulicos para retirar 2.050 toneladas de entulho, vigas metálicas e outros obstáculos de grande porte. A média de material removido por via desobstruída foi de 4 toneladas. Evidenciando o nível de complexidade e a solidez das barricadas instaladas pelo crime organizado. Além de São Gonçalo, os municípios mais impactados pela operação foram Rio de Janeiro, com 1.284 toneladas removidas, e Duque de Caxias, que chegou a um total de 868 toneladas retiradas. Desde o início da Barricada Zero, dezenas de comunidades já receberam a ação integrada do Estado, com monitoramento contínuo para evitar a reinstalação de bloqueios e garantir a presença permanente do poder público. A operação segue em andamento com a atuação diária, baseada em critérios técnicos e de inteligência. E na semana passada, o dia de Natal do 26º Batalhão de Polícia Militar foi marcado por uma grande apreensão de drogas na Estrada da Saudade, aqui em Petrópolis. Os agentes realizaram a apreensão de uma carga de maconha, crack e cocaína, que totalizou mais de 3 quilos de entorpecentes. Na tarde do dia 25, os policiais militares do 26º Batalhão realizaram a ação na localidade após receberem informações sobre a venda de drogas na região.
Durante buscas no bairro, os policiais encontraram um material ilícito escondido em uma área de mata. De acordo com a PM, ao todo foram apreendidas 1.012 cápsulas de cocaína, 241 embalagens de maconha e 40 pedras de crack, totalizando aproximadamente 3,7 kg de entorpecentes apreendidos. Apesar da grande quantidade de drogas confiscada, não havia suspeitos no local no momento da apreensão. Todo o material foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu apreendido para medidas cabíveis. A ocorrência foi registrada como apreensão de drogas e o caso segue sob apuração das forças policiais. E os policiais militares do 26º Batalhão de Polícia prenderam 2 homens em flagrante por tráfico de drogas na noite da última quinta-feira no distrito de Itaipava, aqui em Petrópolis. A dupla tentou fugir de uma abordagem policial e acabou detida após dispensar os entorpecentes durante a perseguição. Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento de rotina quando percebeu uma moto com 2 ocupantes em atitude suspeita. Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga. No trajeto, eles jogaram fora recipientes com substâncias semelhantes à cocaína. Após a abordagem, foram apreendidas 19 cápsulas de droga, cerca de 49 gramas, além de dinheiro em espécie e a moto utilizada na ação. Os 2 homens foram encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. E agora mudando de assunto e falando em comércio, o dia 26 de dezembro já é conhecido no comércio como o Dia da Troca de Presentes. E aqui em Petrópolis, esse movimento tradicional do pós-Natal mantém as lojas cheias e cria novas oportunidades de vendas, especialmente no comércio físico. Trocar o presente de Natal virou tradição, seja por tamanho, cor ou modelo. Muitos consumidores aproveitam os dias após a data para voltar às lojas e ajustar as compras. O fluxo ajuda a manter o comércio aquecido, mesmo depois do período mais forte do varejo. Então é um momento muito importante e o lojista e também os vendedores sabem que esse momento é um momento em que ele pode ali aproveitar para oferecer também aos clientes produtos que possam complementar aquele presente que ele ganhou, ou até também itens que ele poderá utilizar aí na virada de ano. Esse retorno às lojas também exige atenção. Tanto consumidores quanto lojistas precisam conhecer bem os direitos e deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a troca é obrigatória apenas quando o produto apresenta defeito. Nos demais casos, como mudança de tamanho ou cor, a substituição depende da política adotada pela loja, que deve ser informada de forma clara ao cliente. Se ele tem uma política de troca por liberalidade, ele deve deixar essa política bem visível, por escrito, afixada na sua loja. Por exemplo, é uma prática que vale a pena para o bom fornecedor se um produto não servir o tamanho. O consumidor ele não tem o direito legal, mas é uma política de boa vizinhança, eticamente e lealmente saudável que ele faça aquela troca. Mesmo não sendo obrigatória, a política de troca é vista como uma estratégia de fidelização. Segundo a CDL, muitos consumidores acabam aproveitando a visita para complementar a compra, adquirir novos produtos ou pagar a diferença por itens de maior valor, transformando o pós-Natal em um período positivo para o comércio local. E agora falando em educação, as inscrições para a edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do ano que vem, vão começar no dia 19 de janeiro e poderão ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 23 do mesmo mês. Olha só! A edição será a maior em número de instituições participantes, com 136 universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica, que ofertarão 274.800 vagas em 7.388 cursos. A inscrição é gratuita e pode ser feita exclusivamente pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. O candidato poderá concorrer às modalidades de reserva de vagas de lei de cotas e às ações afirmativas próprias das instituições. Para isso, precisa preencher o cadastro socioeconômico e indicar as modalidades de reserva de vagas que deseja concorrer. De acordo com o edital publicado pelo Ministério da Educação,
O processo seletivo terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026 e a matrícula junto às instituições começa a partir do dia 2 de fevereiro. A partir de 2026, o SISU passa a considerar o resultado das 3 últimas edições do Enem, sendo as de 2023, 2024 e 2025, considerando a nota da edição que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso. Em caso de empate na utilização das médias ponderadas, será considerada a edição do Enem em que o estudante obteve a maior nota em uma das disciplinas, conforme a ordem de prioridade. Somente poderão se inscrever na edição do SISU de 2026 os candidatos que tenham participado de uma ou mais edições com nota superior a 0 na redação e não tenham sido treineiros, ou seja, aquele estudante que não terminou o ensino médio e fez o exame para fins de autoavaliação. As vagas serão preenchidas pelas instituições segundo a ordem de classificação dos candidatos e no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro do ano que vem, o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera. De acordo com a nota do MEC, os candidatos serão classificados na modalidade ampla concorrência e, após a etapa de classificação, será observada a proporção de estudantes de escolas públicas de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas para a oferta de vagas reservadas. E, gente, olha só, o nome Helena foi o mais escolhido pelos pais no Rio de Janeiro no ano de 2025. Ao todo, 2.457 crianças foram registradas com o nome no estado, garantindo a liderança no ranking dos nomes mais registrados nos cartórios de registro civil fluminenses neste ano de 2025. Na sequência, aparecem Ravi, com 2.227 registros, e Maitê, com 2.096, evidenciando a forte referência por nomes curtos, sonoros e de fácil pronúncia, além de escolhas que dialogam com tendências contemporâneas e referências globais. O ranking também revela a presença equilibrada de nomes tradicionais e modernos entre as famílias do estado. O levantamento integra a base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpem Brasil, entidade que congrega os cartórios de registro civil do país e reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o território nacional. A plataforma permite consultas por nomes simples ou compostos, com recortes por estados e municípios, oferecendo um panorama detalhado das tendências regionais. Além de Helena, Ravi e Maitê, figuram entre os nomes mais registrados no Rio de Janeiro: Theo, Noah, Arthur, Miguel, Laura e Gael. O ranking estadual também destaca a presença expressiva de nomes femininos, como Cecília, Aurora, Antonella, Alice, Isis e Liz, além de nomes masculinos tradicionais, como Heitor, Bernardo, Benício, Davi e Samuel. E você vai ver depois do intervalo. Réveillon em Petrópolis promete charme, gastronomia e ocupação hoteleira acima de 85%. Réveillon do Rio pode injetar 3 bilhões e 300 milhões de reais na economia da cidade. Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega Sena da virada. Receita paga lote da malha fina de dezembro. Justiça paga 2 bilhões e 300 milhões de reais em atrasados do INSS. Caixa começa a pagar saldo do FGTS retido pelo saque aniversário. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de
de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Entre montanhas, uma arquitetura histórica e uma gastronomia cada vez mais valorizada, a cidade de Petrópolis se prepara para a chegada de 2026 com expectativa alta no turismo. A cidade imperial deve registrar uma ocupação hoteleira acima de 85% durante o Réveillon, segundo dados do Petrópolis Convention e Visitors Bureau. A virada do ano em Petrópolis promete agradar diferentes perfis de visitantes, das pousadas em meio à natureza, com clima intimista, até eventos mais animados, com música ao vivo, open bar e ceias especiais. Hotéis, restaurantes e espaços de eventos investiram em programações exclusivas. Muitos pacotes se estendem pelos primeiros dias de janeiro, reforçando a permanência do turista na cidade. E a diversidade de opções é um dos grandes diferenciais do Réveillon Petropolitano, que une conforto, segurança e experiências marcantes para quem escolhe a Serra Fluminense para celebrar a virada. Entre os destaques estão festas tradicionais, como o Baile de Odin, no Casarão Odin, eventos familiares em hotéis como Vila Bavária e propostas voltadas ao bem-estar, como a programação da Casa Marambaia. Pousadas e restaurantes renomados apostam em ceias premium, música ao vivo e queima de fogos. Para o Petrópolis Convention, a recomendação é garantir a reserva com antecedência, já que a procura cresce a cada ano e confirma a cidade como um dos destinos mais charmosos para receber o Ano Novo. O secretário de Turismo, Pablo Kling, ressalta a importância de fomentar cada vez mais o setor. Então, quando a gente movimenta toda essa cadeia produtiva do turismo, que nós chamamos de 52 setores, toda a cidade sai ganhando. Então, vamos aprimorar ainda mais o calendário de promoção turística para que Petrópolis não saia, de fato, de maneira nenhuma, da prateleira do mercado turístico. Com a chegada de 2026, Petrópolis reforça a vocação turística e encerra o ano com expectativa positiva para o setor. A combinação entre natureza, cultura, gastronomia e eventos de qualidade movimenta a economia local e confirma a cidade imperial como destino certo para quem busca uma virada de ano diferente, acolhedora e cheia de experiências. Então, no ano passado foram 650 mil turistas. Esse ano nós já temos avançado, não tenho dúvida que vamos finalizar 2025 com um número maior que esse. E para 2026 a gente quer crescer ainda mais esse número, contando ainda com novos investimentos, com privados, novos hotéis, novos atrativos turísticos, como o próprio Som e Luz, são ferramentas essenciais para que isso venha a ser realizado.
E ainda falando sobre o Réveillon, a virada do ano na cidade do Rio de Janeiro pode movimentar mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Esse valor está 6% acima do valor da virada do ano de 2024 para 2025. O estudo Réveillon em Dados foi elaborado pela Prefeitura do Rio por meio da empresa de turismo do município, a Rio Tour, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Instituto Fundação João Goulart. A estimativa é de que mais de 5 milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pelo município. Somente Copacabana deve ter metade desse público, entre cariocas e turistas. O Réveillon na praia de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alcione, João Gomes e Isa, DJ Alok, Belo e a escola de samba Beija-Flor. O palco samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Martinalha, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com um novo vocalista, Feijão e a escola de samba Grande Rio. No palco Leme de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thales Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o Réveillon é uma festa consolidada na cidade, que impulsiona a economia carioca, atraindo turistas de todos os lugares. E, gente, há poucos dias para o sorteio da Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal está alertando sobre o surgimento de diversos sites falsos que simulam o portal da Loterias Online e que é o único oficial para o recebimento de apostas. O prêmio estimado no sorteio deste fim de ano é de R$1 bilhão, o maior da história. De acordo com a Caixa, além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela. A Mega da Virada é o concurso especial da Mega Sena, que ocorre anualmente na última noite do ano, o dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite do dia 31, nas mais de 13 mil unidades lotéricas de todo o país, pelo portal e aplicativo de loterias da Caixa, e para os clientes Caixa, pelo Internet Banking. O valor de uma aposta simples, com 6 números marcados, é de R$ 6. O sorteio será realizado às 10 horas da noite e será transmitido para todo o país no Facebook das Loterias Caixas e no canal da Caixa no YouTube. O prêmio não acumula, e se não houver ganhadores na faixa principal com acertos de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com um acerto de 5 números, e assim por diante. Desde sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as 6 dezenas milionárias. O prêmio deste ano, de R$1 bilhão, é 57% superior ao de R$ 635 milhões pago na Mega da Virada de 2024. De acordo com a Caixa, isso se deve ao sucesso nas vendas e às 2 atualizações na mecânica de cálculo do prêmio. A primeira foi o aumento da porcentagem do valor destinado à arrecadação acumulada na modalidade Mega Sena de 5% para 10% nos concursos regulares. A outra foi o aumento do valor da distribuição do prêmio para a primeira faixa, destinada aos apostadores que acertaram 6 dezenas, que passou para 90%. E, gente, cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco vão acertar as contas com o Leão. Isso porque a Receita Federal paga nesta segunda-feira o lote da malha fina de dezembro. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 263.255 contribuintes vão receber quase 606 milhões de reais. Desse total, pouco mais de 309 milhões irão para contribuintes com prioridade legal no reembolso. As restituições serão distribuídas da seguinte forma: 178.030 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix, 34.796 contribuintes de 60 a 79 anos, 29.688 contribuintes sem prioridade, 11.344 contribuintes cuja a maior fonte de renda seja o magistério, 5.310 contribuintes acima de 80 anos e 4.087 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave. Aberta desde o dia 22, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet.
Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. E se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Rio inicia credenciamento de ambulantes para o Carnaval de Rua 2026. Primeiro encontro do Leia Mulheres em 2026 vai ter participação de autora do livro do mês. De excesso de calor para os 92 municípios do Rio de Janeiro é emitido. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta em instantes. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. Bom, gente, as inscrições para o credenciamento de ambulantes interessados em trabalhar no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro estão abertas até o dia 7 de janeiro do ano que vem, exclusivamente de forma online. Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade ou CNH, CPF e comprovante de residência no município do Rio de Janeiro.
As inscrições devem ser feitas pelo site carnavalderua2026.com.br. O sorteio das vagas será realizado no dia 8 de janeiro do ano que vem, mesma data em que começa o agendamento para a retirada do kit, que segue até o dia 14 de janeiro. A entrega dos kits vai acontecer entre os dias 15 e 24 de janeiro. Segundo a empresa de turismo do município do Rio, a Rio Tour, e a empresa de eventos Dream Factory, a credencial terá vigência de 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026, permitindo que os ambulantes atuem durante todo o período do Carnaval de Rua, incluindo ensaios, dias oficiais de folia e o pós-carnaval. De acordo com a Rio Tour, o Carnaval de Rua 2025 demonstrou a importância do credenciamento como ferramenta de organização e inclusão produtiva. Ao todo, 55.957 ambulantes se inscreveram para trabalhar, número que representa um crescimento de 65% em relação a 2024, quando cerca de 34 mil pessoas se registraram. Diante da alta demanda, a Prefeitura do Rio disponibilizou mais 15 mil vagas preenchidas por meio de sorteio eletrônico. Além disso, segundo a Prefeitura, o Carnaval de Rua deste ano, de 2025, reuniu mais de 8 milhões de foliões nas ruas da cidade e movimentou cerca de 5 bilhões e meio de reais na economia carioca, impactando positivamente setores como turismo, comércio, gastronomia, transporte e serviços. O Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis vai começar o ano de 2026 com um encontro especial. No dia 7 de janeiro, o grupo vai se reunir para debater o livro de poemas Véia de Mandacaru, de autoria da Ivone Sol, que inclusive vai ser uma das participantes desse encontro. O debate e a conversa sobre o livro Véia de Mandacaru marca o início de um ano especial para o núcleo de Petrópolis do Leia Mulheres. Isso porque, em 2026, o clube completa 10 anos de muita leitura, trocas de conhecimento e de culturas. Nós vamos iniciar o ano 2026 em janeiro, porque a gente não dá intervalo, a gente todos os meses do ano inteiro a gente está lendo, não pode se dar intervalo, a literatura. E o próximo livro é este aqui, que é Véia de Mandacaru, da Ivone Sol. Linda destaca que com este livro, além do trabalho de estímulo à leitura, que é uma das bases do Leia Mulheres, também está sendo feita a promoção ao estilo literário da poesia. Os poemas são poemas muito fáceis, assim, no sentido de compreensão também, a profundidade, o que tem de subliminar é algo mais do que a gente vai interpretando a partir do que vai sendo lido, né? Porque às vezes a gente vê só uma frase e ela tem muitas camadas. E a poesia tem disso também. A autora Ivone Sol, além de ser convidada do encontro de janeiro, também tem uma ligação especial com Leia Mulheres. Em novembro, ela participou da mesa de mediação junto com as representantes do clube no Flipetrópolis. O Leia tem essa possibilidade de sempre receber escritoras. Para o próximo ano, inclusive, a gente está um mês sim, um mês não, com escritoras fantásticas. Então a gente começa com a Ivone, temos outras. Para 2026, o modelo do Leia Mulheres vai continuar sendo o mesmo. Encontros online abertos para todos, sempre na primeira quarta-feira de cada mês. E para participar, basta entrar em contato por meio do Instagram, @leia_mulheres_Petrópolis. Linda destaca que, mesmo sem ter lido o livro, as portas do Leia estão abertas para todos. Eu acho que o mais importante é quando as pessoas se dispõem a ouvir, ou mesmo falar, ou mesmo ler, mas conversar sobre literatura, se reunir em grupo para poder ter essa possibilidade de troca, porque é sempre uma troca, e toda troca ela é muito rica. E, gente, agora mudando de assunto, fez muito calor nos últimos dias, né? E por isso o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado emitiu um alerta para os 92 municípios fluminenses sobre um período de calor excessivo que se iniciou na véspera de Natal. O Monitor RJ detectou que as cidades do estado vão enfrentar excessos de calor que variam entre leve, severo ou extremo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, as cidades do Rio de Janeiro enfrentaram um calor excessivo desde o dia 25 de dezembro. O Monitor RJ, ferramenta da pasta, destaca que os 92 municípios vão ser afetados por altas temperaturas e, entre eles, há 22 que podem registrar as maiores médias de calor. O Monitor RJ prevê eventos climáticos extremos e quando o calor se torna um risco para a saúde. A ferramenta indica excesso de calor entre leve, severo ou extremo.
O indicador de excesso de calor compara as temperaturas dos últimos 3 dias com uma série histórica de 30 anos. E sempre que atinge a bandeira severa, significa que a média dos últimos 3 dias esteve entre as maiores temperaturas já observadas nos últimos 30 anos. E quando atinge a bandeira vermelha de calor extremo, significa que a temperatura observada nos últimos 3 dias está muito maior, 3 vezes maior do que as já observadas nessa série histórica. Os riscos da exposição a altas temperaturas por tempos prolongados se refletem nas ocupações. Entre os homens, os mais afetados são pedreiros, ambulantes, comerciantes, varejistas, motoristas de ônibus e porteiros. Entre as mulheres, as ocupações mais vulneráveis são domésticas, cozinheiras, diaristas, costureiras de confecção em série e comerciantes varejistas. E falando em calor, vamos à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, realmente o verão chegou com tudo. Começou no dia 21 de dezembro, mas olha, tá muito, muito, muito quente. Inclusive hoje a gente já tá sentindo esse calor e vou dizer pra vocês que pra amanhã não vai mudar muito. Mas pra confirmar essas informações, eu já tô aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer a previsão do tempo pra amanhã aqui pra gente. Então, Toledo, boa tarde pra você. Olha, a gente gosta de brincar aqui que eu e você, a gente não é fã do calor, só se a gente estiver relaxando numa praia ou numa piscina, né? Mas parece que não vai ter muito pra onde fugir, não é isso, Toledo? Amanhã segue essa previsão de muito calor. Rafa, notícia triste assim pra gente, né, que a gente adora um friozinho, fica bem mais confortável, principalmente até para trabalhar. Mas olha, quem pode aproveitar, tem que aproveitar com esse calor, mas também tem que tomar cuidado, porque nesses dias agora o calor continua. E olha só, em Nova Friburgo, a terça-feira será um dia parecido com o dia de hoje, com previsão de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Em Teresópolis e Petrópolis, a previsão é a mesma para amanhã. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Teresópolis, as temperaturas devem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. Em Petrópolis, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E agora partindo para a região centro-sul, que costuma ser ainda mais quente, em Paraíba do Sul o dia vai estar ainda mais quente, com termômetros podendo variar entre a mínima de 22 e a máxima de 35 graus. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite tem uma previsão de temporal. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a terça-feira segue essa mesma tendência, com dia de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 23 e a máxima de 36 graus. Ou seja, Rafa, essa chuva aí vai ser muito importante para dar aquela quebrada nesse calor. Toledo, você falou bem, é bom aproveitar esse verãozão, aproveitar os dias de férias, os dias de recesso, claro, na praia, na piscina, mas sempre com os devidos cuidados, passar protetor solar, evitar a exposição ao sol naqueles horários mais quentes do dia ali próximo do meio-dia e também, Toledo, se manter hidratado, sempre beber uma água, quem tiver na praia uma aguinha de coco, é muito importante se manter hidratado, porque é perigoso, o calor é bom para quem gosta de praia, quem gosta de piscina, mas precisa tomar cuidado. E como você falou, Toledo, esse dia de amanhã tá bem característico de verão, aquele dia quente, de muito sol e com um momento ali de chuva em algum momento da tarde para a noite. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Bom, gente, como eu falei ainda há pouco com o Hugo, amanhã vai ter jornal com um climinha, um gostinho de despedida, mas ainda tem o nosso último encontro. Então, claro, eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Até lá!
Música